Okay, good morning, people. Good morning, everyone. How are you? Is everything fine? Is everything okay? I hope so. I hope you're fine, your family, all the people you love. So that's it. Então é isso, galerinha. Então, muito bom dia para todos. Espero aí, como eu disse, né, que todos estejam bem, tá? E estamos aí começando mais uma aulinha, né? Mais uma sexta-feira, tá? E vamos lá, né? Vamos dar continuidade aí, vamos conversar um pouquinho aí do que a gente tem aí do conteúdo direitinho, tá? Então, bora lá, vamos começar. Galera, só iniciando aí com vocês, né? Já deixei o meu bom dia para todos e começando aqui mais uma sexta-feira, né? Nós vamos. Primeiro, eu vou recapitular com vocês um pouquinho do que a gente falou, né? Do que foi trabalhado na semana passada, do que nós falamos, do que nós conversamos. E aí a gente vai, portanto, né, iniciar aí na nossa aula de hoje discutindo o que foi falado, é, o que foi pedido para que vocês fizessem aí para a nossa aula de hoje, tá? Então vamos lá. Nós começamos a nossa aula semana passada, né? Fazendo uma reflexão sobre esse período que a gente tem vivido, né, da importância aí de prestar atenção aí para, né, small things in our lives, né, pequenas coisas na nossa vida, nas nossas vidas, que são importantes e que muitas vezes, antigamente, a gente não dava muita importância. Talvez agora, neste momento aí de que estamos mais sozinhos, mais isolados, a gente consiga aí, né, perceber que a vida tem tantas coisas pequenas e simples que podem nos deixar, podem nos fazer felizes, né? Além disso, também é aquele momento aí para a gente poder fazer planos, projeções, pensar aí, né, o que podemos resolver enquanto problemas, enfim. Então é esse momento que estamos sozinhos, que estamos isolados, que a gente pode tentar fazer dessa forma, tá bom? Então, iniciamos aí a semana passada com essa reflexão para esse semestre, como a gente viu, ok? Além disso, eu comentei com vocês também sobre os conteúdos que nós falamos nesse período de pandemia, o que foi trabalhado aí durante as aulas online com vocês. Então, eu estabeleci lá direitinho o que foi visto, né, desde lá o dia 27 de março, que foi quando a gente começou as aulas online realmente, até o final aí do mês de junho, né? Eu falei para vocês os conteúdos trabalhados e tal. Então, também passei esse feedback para vocês. E nós, de fato, aí já começamos o conteúdo já previsto agora para o nosso segundo semestre. Então, como eu disse para vocês, nós vamos trabalhar agora com o livro 9. Então, o livro de vocês aí que a gente, né, já iniciamos é o livro 9, tá bom? E estamos no capítulo 2. Então, livro 9, chapter 2. Livro 9, capítulo 2. E, inclusive, nós começamos a falar. Nós lemos um texto que falava sobre a internet. Lembra? Que tinha até como título Could you live ou Could we live without the internet? Ou seja, então, podemos viver, você pode viver sem a internet? E aí a gente viu lá todas as estatísticas dos países, né? Colocando lá das pessoas que responderam, né? Que não conseguiriam, né? Que achavam impossível de viver sem a internet. Então nós comentamos aí bonitinho, falamos aí direitinho sobre esse fato. Beleza? Ótimo. Agora, galera, então, e aí nós lemos o texto direitinho, falamos sobre vocabulário, né, um pouquinho, e foi passado, pedi para que vocês em casa, né, e até pedi para que a escola também postasse, que vocês fizessem os exercícios das páginas 15 e 16, né? Então, página 15 e um pouquinho da 16, tem aí alguns exercícios de vocabulário sobre o texto trabalhado, sobre o texto que nós lemos na aula passada, e tínhamos lá na página 16 algumas questõezinhas que falavam sobre a compreensão, né, a compreensão desse texto. Então, agora, na nossa aula, eu vou aí trabalhar com vocês, então, fazendo essa correção, né, direitinho, tá, dessas atividades apresentadas. Bacana? Então, vai lá, get your book, pega seu livro, pega aí sua caneta, seu lápis, para você poder fazer a correção, colocar então as respostas, ver se está correto, se não está, o que você fez. Se você, né, não fez, então pega o seu material, se não está com o livro, pega o seu caderno, coloca a data de hoje bonitinho lá e vai respondendo comigo, né? Que é uma forma aí de você estudar, é uma forma aí de você participar da aula, de você, né, realmente ter aí
como sendo o seu dia de estudo aí de inglês, tá bom? Então, eu vou compartilhar com vocês aqui. I'll share my screen. Well, so I'll open the digital book. Eu vou abrir o livro digital, né? So that we can learn, we can follow, right? The activity, the exercises through through the web, né? Através aqui da internet. Vamos lá então? Então, vamos começar. Só lembrando aí todos que qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer perguntinha, né? You can leave your message on the chat, né? Então, você vai deixar a sua mensagem aí, a sua pergunta, a sua dúvida aí no bate-papo, ok? Então, vou colocar aqui para todos, né? Qual que é o livro? Então, vou colocar, ó. Então, livro 9, pages 15 and 16. Então, vou deixar aí para vocês, livro 9, páginas 15 e páginas 16. Tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui. Então, vou dar um zoomzinho aqui. Bacana. Galera, então vamos lá, né? Só eu vou voltar aqui uma paginazinha para mostrar para vocês, então, o que nós falamos, né? Então, olha só. Então, nós falamos aí, como eu falei para vocês, como eu disse para vocês, nós trabalhamos aí sobre esse texto que falava sobre essa questão de live without the internet, de viver aí sem internet. E aí nós comentamos, né, sobre então essa parte estatística, né, falamos aí desses países, a gente viu que a Índia, por exemplo, é o país em que as pessoas, né, que responderam essa enquete, né, essa pesquisa, que disseram aí, né, que está lá no topo, né, como sendo então o país em que as pessoas participantes, né, da pesquisa disseram que não conseguiam imaginar suas vidas sem a internet. E em segundo lugar, o Reino Unido. E a gente comentou também, né, que a gente sabe que a China tem a maior quantidade de usuários da internet, né, seguido da Índia, mas e que veja que a China ficou em terceiro lugar aqui, porque aqui diz respeito às pessoas que responderam essa pesquisa de que não conseguiriam viver sem internet. Então não tem a ver com a quantidade total de usuários, né? Então é uma pergunta, uma questão diferente. Então veja que, por exemplo, no Reino Unido, né, ficou aí em segundo lugar, até mesmo na frente da China. Tá bom? Então aí nós comentamos direitinho, falamos aí sobre essas gerações aí, né, lá do milênio e pós-milênio, né? Enfim, que já nasceram aí nessa era digital. Fala da quantidade também, né, de pessoas que passam tempo na internet. E a gente também comentou, né, de que várias pessoas, na verdade, elas tentam aí fazer um detox, né, fazer um detox digital, digamos assim, né, ou seja, deixam aí de usar a internet por um período, por um tempo, porque estavam se sentindo muito presas, muito, né, ligadas, enfim. Então, eu até comentei para vocês, né, que eu já tenho aí, mais de 2 meses que eu não uso o Instagram, enfim, né? Falei também que não uso o Facebook já tem mais de 6 anos, então eu dei esse exemplo aí para vocês também. Ok? Então vamos trabalhar aqui essa parte de vocabulário. Vocês vão aí me seguindo, me acompanhando, para a gente poder então ir fazendo bonitinho e respondendo aqui juntos, né? Para a gente poder então comentar. Deixa eu só aumentar um pouquinho a letra aqui. E vamos lá. Olha só. Então, a primeira questão, né, sobre vocabulário, está dizendo assim: number one, relacione as palavras às respectivas traduções, para a gente poder saber um pouquinho aí do que essas palavras utilizadas, o que elas seriam em português, né, o que elas seriam em português. Então, vamos lá. A primeira nós temos unconnected. Você tem connected, que seria, portanto, conectado. Então, unconnected, esse prefixo un,
é um prefixo que traz uma ideia de negação. Portanto, se connected é conectado, o que seria esse unconnected? Seria o desconectado. Portanto, a gente vai vir aqui e vamos colocar, então, né, como sendo a alternativa correta é letra A. Então, vamos colocar aqui. Letra A. Letter B. Nós temos worldwide. Então, você tem aí worldwide, que é uma palavrinha muito comum. Inclusive, por exemplo, a gente tem lá, toda vez que vai, né, entrar em um site, alguma coisa, você tem que colocar lá www, né? Ou seja, que seria World Wide Web. Então, aquele www vem de World Wide Web, né? O que seria esse World Wide, que a gente sabe aí como sendo, né, World, mundo, né? E wide é a ideia do que é todo, do que é vasto, do que é amplo, né? Então, dessas opções aqui apresentadas, a gente vai marcar essa aqui, ó, que é pelo mundo todo, correto? Então, vamos colocar ela aqui, ó. Então, letter B. Então, letter B. Letra C, users. Então, use, usar. User, né, já é quem usa. Portanto, os usuários. Então, a gente vai colocar aqui, ó. Então, letter C. Letra C. Letter D, although, que é uma conjunction que expressa uma concessão, uma oposição, que inclusive nós estudamos anteriormente aí sobre essa, né, conjunction, sobre essa linking word, que vai ser o que nós conhecemos como embora. Então, vamos colocar ela aqui, ó. Então, although é a letra D. Letra E, such as, que é usado para poder dar um exemplo. Você fala tal coisa, países tais como, tananã. Então, countries such as, tananã, tananã. Você usa para dar exemplo. Então, vamos colocar aqui como, né, tais como. Então, essa aí é a letra E. Letra F, rise. Rise pode ser utilizado, pode ser a ideia do verbo, que seria aumentar, subir, crescer, mas também pode ser um substantivo, né? Como sendo, então, no caso, aumento. Então, a gente vai colocar aqui, letra F, para expressar aí que é o aumento. E letter G, detox, que seria a ideia da desintoxicação, né? Portanto, letter G aqui colocado. Ok? Então, ficou essa a ordem. G, E, C, A, F, D, B. Essa é a ordem, então, aqui colocada. Ok? Então, você pode colocar aí bonitinho no seu material. Vamos lá, então. Moving on, avançando, nós temos aqui a número 2, que diz assim, os significados de accounts for e getting by, destacados no texto, são respectivamente. Então, eu vou até falar para vocês aqui, para não ter que voltar lá no texto, mas assim, ó, a parte que falava lá do account for é a parte que diz assim, ó, although at 635.8 million, this accounts for only 26% of the population. Então, ou seja, então, embora em 635,8 milhões, isto accounts for, ou seja, é responsável por apenas ou por somente 26% da população. Então, a gente sabe, né, que esse account for é a ideia desse ser responsável por tal coisa, né? Então, é uma expressão aí, a gente vai entender como um phrasal verb, na verdade, né? E esse getting by? Então, esse getting by, quando é utilizado, é na parte lá abaixo do gráfico, que diz assim, ó, with 78% unable to contemplate getting by without it. Ou seja, então a ideia de que com 78% incapazes, né, de contemplar o que? A ideia aí, né, do aceitar, né, sem. Portanto, desculpe, do se virar. Então, ou seja, então 78% incapaz de contemplar, né, ou seja, de se virar sem a internet. Então, essa ideia do to get by, é a ideia do dar um jeito, né, ou seja, do se virar, correto? Então, é o que a gente tem como também esse phrasal verb aí apresentado. Então, account for e get by. Então, vamos ver aqui o que a gente pode colocar. Então, responsável, e como é a ideia do virar, então a gente vai colocar aqui como sendo letra B, a alternativa, então, aí, correta. Então, vamos marcar aqui, letra B é a alternativa certa nesse caso. Beleza? Vamos lá.
Number 3. Número 3 temos assim, para a gente poder marcar true ou false, né? Verdadeiro ou falso. Então, vejamos aqui que a gente pode colocar. Então, veja. O verbo place do texto pode ser substituído por put, sem alteração de sentido. Ou seja, porque a ideia do place é a ideia do, ou seja, do colocar, né? To place something, colocar alguma coisa. E, obviamente, aí tem essa lógica, essa ideia do verbo put, porque put também é colocar e, né, não vai alterar o sentido. Então a gente vai colocar aqui como sendo, nesse caso, verdadeiro. Então, verdadeiro. Depois, no texto, a expressão in the region of é sinônima de in approximately. Então, lá no texto, quando fala, né, in the region of, está mostrando, então, um número que é aproximado, né? Ou seja, cerca de. Então, a ideia, a lógica é dessa ideia desse in approximately, né, em aproximadamente tanto. Então, vamos também colocar como sendo verdadeiro. Então, verdadeiro. Depois, a palavra without é sinônima de with. Então, vamos pensar. Você tem with, que é o com, né? Preposition com. Você tem without, que é sem. Isso é sinônimo? Não, isso é o oposto, né? Isso é o antônimo. Portanto, aqui é falso. Então, vamos escrever aqui. False. A tradução de fewer é menos. Então, se eu, por exemplo, falo assim, fewer people, fewer countries, eu estou dizendo que são menos países, né? E a gente utiliza esse fewer com countable words, com countable nouns, com substantivos que são contáveis, né? Por exemplo, então, se eu falo fewer students did the homework, então, menos alunos fizeram a tarefa de casa, né? Fewer countries are passing through. Então, menos países estão passando por. Ok. Então, usamos esse fewer, que é uma forma de comparativo aí, mas que é usado, né, com substantivos contáveis. Então, nesse caso, fewer, de fato, é a palavrinha menos. Então, é verdadeiro. Depois aí, ó, a palavra unable é o oposto de able. Então, você tem, ó, able, capaz. Unable, como a gente viu, esse prefixo un, ele expressa essa ideia aí, né? Ou seja, ele expressa essa ideia de oposição, de negação. Então, se mostra essa negação, é o oposto, né? Então, vamos marcar aqui como sendo realmente, então, o oposto de able. Depois, o adjetivo increased do texto pode ser substituído por lower, sem alteração de sentido. Então, veja, eu tenho assim, increased, increase é aumentar. Então, increased, aumentou ou aumentado, né? Lower seria a ideia do que é abaixar, do que é, né, estar mais baixo. Então, pode ser substituído sem alteração de sentido? Não, porque não expressa o mesmo sentido, não expressa a mesma ideia, né? Então, nesse caso aí, a gente vai marcar como sendo falsa alternativa. Então, marcando aqui, então, falso. Depois, a tradução de likely é agradável. Aí você pensa assim, não, teacher, mas likely, né? Likely tem a ver com o verbo gostar, não? Não, não tem a ver com o verbo gostar. Até porque likely não é verbo, tá bom? A gente vai entender likely, nesse caso, né, como sendo a ideia do probable, do provável. Então, something is likely to happen. Então, alguma coisa é provável de acontecer, ok? Que também não tem nada a ver com agradável, tá? Então, likely, nada a ver com agradável. Likely, vamos entender como probable, como sendo alguma coisa provável. Inclusive, o oposto, unlikely, seria a ideia de algo que é improvável, tá? Então, aqui vamos colocar como sendo falso. E, por último, no texto, almost significa quase. Então, se eu falo assim, almost ready, né? Ou quase pronto, almost done, quase feito. Então, de fato, almost é o que a gente conhece aí como sendo a palavrinha quase. Então, vamos colocar aqui como sendo verdadeiro. Ok? Então temos aí as respostas
de acordo com as palavrinhas retiradas do texto, para a gente observar o contexto em que elas são inseridas e realmente colocar aí se elas se relacionam, se elas se referem direitinho ao que foi colocado, ao que foi apresentado no texto. Então, ficamos aí com a primeira verdadeiro, segunda também verdadeiro, terceira falsa, a quarta verdadeira, quinta verdadeiro, sexta e sétima falsa e a última verdadeira. Ok? Tá de boa? Tá todo mundo conseguindo me acompanhar? Se eu estiver indo rápido demais, vocês me avisem, tá? Que aí eu vou mais devagar, tá bom? Então vamos lá, avançando aí. Tá de boa, né? Então ótimo. Avançando aí então um pouquinho mais, nós vamos aqui para número 4. Deixa eu só passar aqui a página. Então, número 4. A questão 4 está pedindo assim, as palavras unconnected e estimates, destacadas no primeiro parágrafo do texto, exercem respectivamente as funções de... Então, que funções que essas palavrinhas, elas, né, expressam? Então, veja, eu tenho assim, ó, eu tenho connected, conectado. Então, se eu falo assim, I'm connected to this. I'm connected to a website, for example, né? I'm connected to a class. Eu estou conectado. Então, conectado é a qualidade, né? Eu estou caracterizando, né? Então, adjetivo. Se eu coloquei unconnected, ainda continua sendo adjetivo. Até porque, veja, nós podemos aí ter, ó, nós podemos ter, como aqui foi colocado, o sufixo ed, que pode, né, expressar aí, então, nesse caso, né, ou seja, pode expressar como, descrever, por exemplo, como a pessoa se sente sobre tal coisa, né? Também pode ser. Então, é um adjetivo. Então, unconnected, não conectado, né? O desconectado. Beleza. E estimates. Então, nesse caso aqui, a gente vai ter que observar, lá no texto, principalmente, né? Porque nós temos lugares, estimates, place, ou seja, estimates a gente vai entender bastante aí, né, como sendo o que pode apresentar a ideia aí do que a gente tem de estimativas, ok? Então, estimates são estimativas. O que é isso? Isso é verbo? Isso é adjetivo? Não, isso é um substantivo, né? Então, estimates, como no texto fala, né? Estimates place the number, então, ou seja, estimativas colocam, taranã. Então, nesse caso, a gente vai colocar como sendo substantivo. Né? E como é que a gente fala substantivo em inglês? Como que é? Noun. Então, noun, substantivo. Então, primeiro tem adjetivo e depois temos substantivo. Então, a alternativa correta é exatamente essa aqui, ó. Letra E, que é a alternativa, portanto, correta. A gente tem um adjetivo e temos um substantivo. Beleza? Então, vamos lá. Próximo aí, número 5, a gente tem, no texto, há várias frações, como a gente viu lá, né? Quando você vai estudar lá na matemática e tal, tem as frações, números lá, então, fracionados, bonitinho. Então, em inglês temos, ó, como foi colocado, 2/3, né? A quarter, half, a third, e tá pedindo para a gente fazer o quê? Completar o quadro. Primeiro eles escreveram ali, colocaram por extenso, a gente tem que colocar os números e depois fazer o contrário, né? Foi dado os números, né? Foi dada a fração, e a gente tem que colocar, então, a escrita, colocar aí por extenso. Então, bora lá, vamos fazer. Então, a gente vai ter uma aula aqui de a math class in our English class, né? Ou seja, então, o tópico aí, the topic, né? Como sendo mathematics, né? Dentro aí da aula de inglês. Bora lá, então? Vamos fazer a divisão aqui de fração, multiplicação de fração, essas coisas todas aí, que eu nem lembro mais. Então, vamos só colocar aqui os números mesmo, tá? Não vamos dificultar, porque, né, eu não lembro muito dessas coisas não, tá, gente? Então, vocês não me perguntam isso não. Pergunta o Célio tá aí, ó, né? Então, vocês perguntam para ele. Ah, não sei se ele vai saber inglês, né? Agora, em português, eu sei que ele sabe aí matemática, tá? Então, vamos lá. Ó, temos aí 2/3. Então, veja, galera. Então, vamos colocar aqui, né? Ou seja, 2/3 como sendo, portanto, dessa seguinte maneira aqui, ó, né? Então, 2/3, 2/3. A quarter. O que a gente vai entender como sendo a quarter? Né? Nós vamos entender como sendo, ó, vamos colocar aqui, como sendo
um quarto. Beleza? E até é legal, porque a gente tem aí, por exemplo, quando a gente vai estudar a hora em inglês, é muito comum, por exemplo, no inglês britânico, ao invés de, por exemplo, de eles falarem 15, né? 15, ou 15 to, ou 15 after, né? Eles utilizam a quarter, ou seja, eles utilizam um quarto de hora, que na verdade são, né, tratando-se lá do relógio, da hora, são 15, né? 15 minutos. Então, a quarter past, tanana, ou então a quarter to, tanana. Então, por exemplo, se a gente tem o horário 7h15, por exemplo, são 15, ou seja, um quarto, né, de hora, um quarto que se passou das 7. Então, in English, eu vou falar it's a quarter past 7, ou it's 15 past 7, ou 7:15, que é muito mais fácil. Mas é muito comum eles utilizarem esse a quarter, né, a quarter past, a quarter to, né, se por exemplo for 7:45, então está mais próximo do 8, né, 15 para as 8. Então eu vou falar it's a quarter to 8, ou it's 15 to 8, ou 7:45. Que para mim falar 7:45 é muito mais fácil, né? Mas é como a gente tem aí que podemos falar as horas, né, in English. We can tell the time in English. Beleza, depois temos half. Half seria o quê? Seria a metade, né? Portanto, vamos colocar aqui half e vou representar como, né? Vou representar half como sendo assim, né? O meio, metade. A third, nós vamos ter então um terço. Então, um terço. E aí aqui foram dados, né? Foram dados aqui direitinho. Primeiro, agora foram dados os números e a gente vai colocar aqui então por extenso como que é. Então vamos lá. Eu tenho aqui, ó, né? Um quinto, que seria in English, vamos escrever aqui, o que nós conhecemos como a fifth, né? Ou seja, então, a fifth. Ficou faltando aqui o Fzinho. A fifth. Beleza? Eu tenho aqui 3 quartos, portanto, a gente vai colocar aqui, in English, 3 quarters. Então, 3 quarters, né? Eu tenho aqui 2 sextos, portanto, in English nós vamos falar como? Nós vamos falar 2 sixths, ok? Então, vamos lá. Esse aqui a gente, né, enrola a língua. 2 sixths, beleza? Então, colocamos o 6. Então, como são aí números, né, ordinais, então 2 sixths. E depois, nós temos aqui 4 décimos, portanto, vamos colocar 4 tenths. Então, vamos colocar aqui. 4, deixa eu colocar com letra maiúscula também, para não ficar diferente. 4 tenths. Pronto. Então, ficou bonitinho aí essas frações aí colocadas no texto, e aqui que nós representamos direitinho, tanto aí, né, por extenso, quanto também o número. Beleza? Então, 2/3, a quarter, half, a third, a fifth, 3 quarters, 2 sixths, 4 tenths. Então, beleza. Vamos lá agora para número 6. Número 6 está pedindo o seguinte, veja, está pedindo, preencha as lacunas das frases com as palavras do texto. Então, as palavrinhas são amount, que é aquela lógica, aquela ideia, né, do monte, da quantidade, né, an amount of, uma grande quantidade de tal coisa. Loneliness, que seria aquela ideia da solidão. Figures, como sendo, nesse caso, não figuras, mas sim a lógica lá do texto, né, como sendo a ideia de números. Reliant, que é a ideia do dependent, do dependente. Unable, que é a ideia, né, de incapaz. E served, com a ideia de serve uma pesquisa. Então, served, de pesquisado, né, que pesquisou. Então, vamos lá. Primeiro diz assim, ó, that graphic shows that. Vamos ver. That graphic shows the of recent unemployment rate. Então, eu estou falando que o gráfico mostra de uma taxa recente de desemprego, né? Uma taxa de desemprego recente. Então, está falando que mostra os números dessa taxa. Portanto, a gente vai colocar aqui como sendo a palavrinha figures.
então shows the figures of recent unemployment rate. Então, figures, cuidado, não vai ser o que a gente conhece como figura, vai ser o que a gente conhece como números. Letra B. The businessman invested a huge of money in that new mall. Ou seja, então invested a huge amount, ou seja, amount of money, uma grande quantidade de dinheiro. Inclusive, amount é muito utilizado aí, tá? Amount of, uma expressão aí que indica quantidade, que é utilizado com uncountable nouns. Por isso que temos aí a palavrinha money, né? Que é uncountable. Então vamos colocar aqui como sendo amount. Depois, letra C. Unfortunately, they were to rescue all the people. Então, infelizmente, eles foram o quê? De resgatar todas as pessoas. O que cabe aqui seria a ideia, portanto, do unable. They were unable. Então, vamos colocar aqui, ó. Unable to rescue all the people. Depois, letter D. His led to a strong depression and he tried to kill himself. Então, his loneliness, que vai ser a ideia de, né, da solidão. Então, loneliness. Letra E. The Institute, daily habits from hundreds of people. Então, the Institute, o Instituto fez o quê? O Instituto surveyed. Então, pesquisou, né? Então, surveyed the daily habits from hundreds of people. E depois, letra F. The little boy is very reliant, ou seja, dependente, né? Então, reliant of his parents for many things. Então, é dependente. Bacana. Então, aí temos direitinho, bonitinho, essas palavrinhas aí que foram tiradas do texto, agora colocadas em frases diferentes. Vamos lá, então, para as questões de compreensão, para a gente poder fechar, encerrar a nossa aula de hoje. Tá bom? A gente vai marcar aqui qual que é a alternativa correta de acordo com o que a gente leu no texto. Então, veja. Number one. Considerando o conteúdo do texto, identifique, então, o único subtítulo adequado a ele. Então, vamos ver. Letra A. Many people think they can and are ready to try. Então, será que é isso? Muitas pessoas acham que elas podem e estão prontas para tentar. Letter B. Which work fields would need it most? Ou seja, então, que campo de trabalho, né, precisaria mais? Letra C. People in this country say they can't imagine it. Ou seja, pessoas nesses países dizem que eles não podem imaginar isso. Letra D. The internet addiction is higher in the US and Canada. Ou seja, the internet addiction, o vício da internet, né, é mais alto, é maior nos Estados Unidos e no Canadá. Letter E. People all over the world would die without it. As pessoas em todo o mundo morreriam sem. Então, um subtítulo, né? A gente viu lá, could you live without the internet? E o subtítulo adequado seria a lógica de que nesses países ali apresentados, né, que foram pesquisados, as pessoas, né, dizem que elas não conseguiriam, não se imaginavam, né, não podiam se imaginar sem a internet. Portanto, nós vamos marcar aqui letra C como alternativa correta, tá bom? Para ser esse subtítulo adequado conforme que a gente leu. Questão número 2. Cerca de 2/3, né, cerca de 2/3 da população mundial usam a internet. Só vamos ver aqui, ó, nas questões 2 a 6, identifique a única alternativa correta sobre o texto. Então, 2 a 6, a única que está correta sobre o texto. Cerca de 2/3 da população mundial usa a internet. É mais, né? Letra B, apenas 1/3 da população mundial usa a internet. Falso também. Metade da população usa a internet. Exatamente. Então, essa é a alternativa correta de acordo com o texto. Então, 2, letra C. Vamos ver aqui a 3. A 3 está dizendo assim, quase a totalidade dos participantes da pesquisa, só chegar um pouquinho mais para baixo aqui, a totalidade dos participantes da pesquisa disse que não conseguiria imaginar a vida sem a internet. Não faz sentido, né? Menos da metade dos participantes da pesquisa disse que não conseguiria imaginar a vida sem a internet. E C,
quase 70% dos participantes da pesquisa disseram que não conseguiriam imaginar a vida sem internet. Então foi esse número que a gente observou nessa grande, né, quantidade aí, olha só, 70%, né, que disseram que não conseguiriam, né, imaginar sem a internet. Então, a número 3 é a letra C também. Questão 4. Na 4 nós temos o seguinte: 82% da população da Índia diz que não conseguiria imaginar a vida sem internet. 82%. Na verdade, não é da população, são as pessoas pesquisadas. Então é falso. B. A China tem o maior número de usuários de internet no mundo todo. Claro, tem mais pessoas, né? Então é a letra B como sendo a alternativa correta. Número 5. Nós temos aí: o aumento do uso das mídias sociais trouxe níveis mais altos de ansiedade, solidão e depressão entre os jovens. Então, o que a gente vai perceber lá? Que, de fato, né, nós percebemos esses níveis aí de ansiedade, solidão e depressão que são realmente mais altos devido ao uso das mídias sociais. Então, vamos colocar aqui letra A. E por último, a número 6, a gente tem aí: como resultado da desintoxicação digital, a maioria das pessoas se sentiu perdida. Não. Como resultado da desintoxicação digital, a maioria das pessoas se sentiu com medo de exclusão. Também não. Como resultado da desintoxicação digital, a maioria das pessoas se sentiu mais produtiva. Exatamente. Então, letra C é a alternativa correta. Ok? Então, terminamos aqui. Chegamos aí, né, ao finalzinho aí da questão número 6, corrigindo essa parte de compreensão textual. Ok, galera? Então, no mais, eu vou parando por aqui, né? Nós conseguimos terminar aí os exercícios. Thank you so much for attending my class today. I hope you have a wonderful weekend for you all, and see you again next class. Ok? Bye bye for you. Até mais, galera. Bye bye.